Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula pelo nosso grupo de estudos Fundamentos Psicanalíticos pela Escola Formação do Psicanalista. E hoje, dando seguimento, aos estudos sobre resistência, contra-resistência, hoje vamos entrar num capítulo muito importante, sobre os impasses, reação terapeuta negativa, Ainda nessa questão aí de quando o paciente agora começa a ter uma outra postura dentro do set analítico, Tenho falado com vocês da importância da escuta desse analista frente ao seu paciente, Eu falei na semana passada e vou repetir de novo. Não há nenhum problema em um analista entrar numa contra-transferência ou contra-resistência, que ele possa pegar isso e tirar dali um sumo de aprendizado clínico para o seu percurso analítico, Quem vai nos dar uma base teórica bem legal sobre isso é o próprio psicanalista André Green, tá bom, gente? Ainda na página 324, nós vamos em 324, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. 325, capítulo 30. A palavra impasse na etimologia derivada do francês, do idioma francês significa caminho sem saída. Segundo Mostardeiro, alguns de nossos dicionários atenuam o significado para a situação que parece não oferecer saída favorável. O que está mais próximo ao que se observa na prática clínica? Uma revisão bibliográfica permite verificar que a acentuação de impasse analítico não é unívoca entre os autores, sendo que alguns concebem este fenômeno do campo analítico como virtualmente sinônimo de reação terapêutica negativa, enquanto outros diferenciam nitidamente, acompanhado muitos entendendo que a reação terapeuta negativa é uma das distintas modalidades de impasse, aquela que está no polo do extremo de maior gravidade delas, tal como será descrito mais adiante. Não obstante o fato de uma distinção entre impasses, a reação terapêutica negativa, nem sempre é possível, porquanto muitas vezes ele se su- superpõe, creio ser bastante útil para a prática clínica, estabelecer os limites conceituais entre ambos os fenômenos. Inicialmente, como recurso didático, vamos enumerar algumas das características básicas que genericamente definem os impasses psicanalíticos. Impasse pode ser entendido com toda situação suficientemente duradoura, na qual os objetivos do trabalho psicanalítico pareçam não ser atingíveis, embora se mantenham conservados na situação analítica. Esta conceituação deve se aplicar como se desenvolvesse um processo analítico e não unicamente um critério de cura ou uma remoção de sintomas. Pode-se dizer que os impasses manifestam-se por dessas três razões que ocorrem no curso do processo analítico. Estagnação, aparentemente, da situação está tranquila, está tranquila, analista e analisando, supõe que a análise está se desenvolvendo bem, porém, ela está dando voltas em torno do mesmo lugar. Nada de mais acontece, e nem de mal ou de bom. Dois, paralisação. O analisando não sabe mais o que dizer, e o analista sente-se é, manietado em sua desconfortável sensação de conta transferencial, de impotência e paralisia. E no paranalítico vai crescendo um sentimento de esterilidade. Três, a reação terapêutica negativa, enquanto as duas anteriores costumam ser impasses silenciosos. Este último, habitualmente, é ruidoso, por vezes dramático.
Como é impossível que as conceituações acima abranjam todos os aspectos que cercam este fenômeno, talvez seja mais fácil definir impasse por aquilo que, na situação psicanalítica, ele parece ser, mas não é. Assim, não se considera como um impasse analítico aquelas estagnações decorrentes de grosseiros erros técnicos do analista ou de eventuais fracassos da análise decorrentes de uma diversidade de outras causas. Entre, entre essas e outras causas, deve ser levada em alta conta a possibilidade de que, por parte do psicanalista, tenha havido uma inadequação, seleção do paciente tanto por ela não ter preenchido os critérios mínimos de analisabilidade ou acessibilidade, como também pelo fato de o analista não ter avaliado o suficiente a fragilidade da motivação do paciente para entregar-se a um trabalho tão demorado, custoso e, de certa forma, sofrido, como é uma análise. Então, resumindo aqui, isso é um assunto muito delicado que eu estou trazendo para vocês hoje, e eu peço a vocês que, se puder, ler e reler esse capítulo da página 325. Isso acontece em muitos consultórios de psicologia, né? E aí começa a inventar o que que eu faço para a clínica ficar interessante. Não, em psicanálise não tem que fazer nada para ficar interessante. Em psicanálise, o que é importante, de suma importância, é essa escuta do analista, eu volto a dizer. A análise está se arrastando. Quando o analista começa a falar assim, né, é porque realmente ele não está percebendo realmente o que está acontecendo no processo analítico, ele não está tendo uma sensibilidade analítica de perceber o que está acontecendo ao longo do processo analítico desse paciente. Então, a questão da resistência do paciente é uma questão que merece um olhar analítico bem cuidadoso. Ele não está em resistência ao analista, ele está em resistência ao seu processo de análise, que não é somente frente ao ali um set analítico. Não. Quando o paciente se encontra em resistência, alguma coisa ele está ali, né, sofrendo, como diz o Bion, e que abrange os demais áreas da vida dele. Não é somente a questão ali. Eu confesso a vocês que ultimamente, né, é, de uns meses para cá, tem chegado aos meus ouvidos, não somente aos meus ouvidos, mas também eu tenho visto e percebido pessoalmente falas como essa, quebrar a resistência do paciente, é, abrir mão desse paciente, dizer o que é melhor para ele. Eu não sei o que é melhor para o meu paciente, eu não sei. E a psicanálise não me colocou num lugar de onipotência, muito pelo contrário. Enquanto que aquela fala do Francis Bacon, né, aquele filósofo inglês, ele diz que conhecimento é poder, na psicanálise não é assim. O próprio Lacan vai dizer é, no Banquete de Platão que o analista ele abre mão de todo esse poder e ele somente ali tem a palavra. Não uma palavra de dominação, mas uma palavra que vá sustentar muitas vezes esse processo de angústia que o sujeito muitas vezes chega na análise, não consegue falar, né? Eu peço a você, meu caro aspirante, ou você, psicanalista, eu não sei qual é a escola que você passou, não sei da sua formação, que para mim, né, como analista, falo para vocês, a nossa formação é a divã, é a análise, é pela via da palavra, é pela via do desejo, é pela via do tesão, né? É, ultimamente tem chegado alguns textos às minhas mãos que eu falo, gente, isso aqui é muito sério. Nosso trabalho consiste em escuta. Consiste em escuta. Às vezes, alunos de psicologia me procuram pedindo orientação e tudo, e eu falo, gente.
Tá bom, você tem que ter volto a falar, é importante, né? Ter um bom escopo de conhecimento teórico. Eu sou o primeiro, quem é meu aluno aqui já de muitos anos, né? Dessa escola ou de outras escolas para onde eu fiz ali uma transmissão do saber psicanalítico, sabe o quanto eu prezo pelo conhecimento psicanalítico, mas eu prezo muito mais ainda pela escuta analítica, e essa escuta analítica começa comigo primeiramente, né? Não adianta eu ter aí um escopo gigantesco, né, de conhecimento teórico se eu não estou sabendo. Quando o analista não se escuta, é impossível ele escutar seu paciente, ele escutar essa resistência, ele escutar esse impasse na clínica. Isso tudo são falas que o paciente está ali transmitindo. E cabe esse analista, né, é, ver aonde ele realmente está errando, né? Também são consideradas como impasse aquelas fases da análise que atravessam a barreira das resistências incorrigíveis, né? Todas as análises, especialmente as bem-sucedidas, atravessam alguns transitórios, períodos difíceis que sugerem um impasse mais que, se bem compreendidos, interpretados, né? São relativamente fáceis de superação, com a aquisição de um importante insight. Sim, a gente vai ter essa aula sobre interpretação, que é importantíssimo, mas para o analista interpretar, né, o discurso, os sintomas desse paciente, ele precisa, acima de tudo, ele precisa ter aí uma experiência vívida com o seu inconsciente no seu processo de análise. Você só interpreta aquilo que você conhece, o que você experimentou, e a clínica psicanalítica é um laboratório vívido. É sim. Esse analisando, esse paciente, ele vai experimentar a teoria psicanalítica na prática. Ali no divã, ali na transferência, ali com as suas questões de ordem de Peano, e isso não é uma coisa assim fácil. Realmente sustentar sua transferência é algo dolorido. Destarte, os impasses não devem ser confundidos com os inevitáveis momentos de transferência negativa, até porque o surgimento dessa última no campo analítico, diferentemente do que o termo negativo sugere, pode ser altamente positiva, desde que seja bem acolhida, compreendida e manejada pelo analista. Como caso contrário, aí sim a transferência negativa pode vir a se configurar como impasse. Qual o problema do seu paciente muitas vezes ter uma transferência negativa contigo, de inveja, de ódio, de raiva? Não é com você, não é. Não é com a sua pessoa. Uma vez eu vi uma colega que agrediu, né, com palavras, uma paciente. E eu olhei assim e falei, nossa, que é isso aqui, né? Recentemente, uma aluna minha, em análise, me trouxe uma experiência para análise de que ela foi atender um telefone na análise dela, né? E a analista botou lá para fora da sala. Gente, olha, o set analítico é do paciente. André, se o paciente chegar no set e atender uma ligação, por que não? E se for um caso de emergência, tipo um acidente na família, por que não atender? Gente, esse é o perigo de transformar a psicanálise em uma religião. Isso que é muito perigosíssimo, transformar a psicanálise numa religião. Não pode, não. Não! No set analítico, tudo ali é material clínico. Tudo. André, você deixaria seu paciente mexer no celular na hora da análise? Ué, ele está falando. Ah, mas ele está de descaso com a análise. Não comigo. Com ele próprio, não é comigo. Agora,
tá que o telefone do meu paciente, de algum paciente meu esteja ligado e alguém liga para ela, eu digo, não, gente, pode ser um caso de emergência, um acidente ou alguma coisa súbita que aconteceu na família. É, a clínica, é, como diz o Bio, o analista ali ele tem que abrir mão de todo o seu conhecimento, todo. E ali ele tem que ter uma escuta, uma atenção flutuante, atenta a tudo aquilo que o paciente traz para análise, como material, como discurso não dito. Isso tudo é muito importante. Então, quando eu vejo essas coisas, né, e olha que são pessoas que se colocam, né, acho interessante isso, como o psicanalista, né, ortodoxo. Gente, eu venho de uma escola ortodoxa, mas não é ela que me faz um analista. O que me faz ser um analista é a minha escuta, é o desejo que a análise aconteça. Se eu fico me prendendo da onde eu venho, meu Deus, o que que é isso? Isso é o quê? É uma questão bem narcísico, bem delicada aí, né? Falando, né? Bem enfatiza uma forma particular dessa desvitalização das interpretações. É a que ele denomina reversão da perspectiva, pela qual o analisando concorda manifestamente com a interpretação do analista, porém, ocultamente, ele as reverte para suas próprias premissas, logo não se produz nenhuma mudança. Gente, mas a mudança é, na vida do paciente é quando esse paciente escuta a sua própria palavra. O analista não muda ninguém, não muda. Quando esse paciente escuta a sua própria palavra, escutou, é óbvio que vai mexer, vai agitar, vai. Mas não quer dizer que ele vai fazer uma mudança funcional. Bion vai colocar isso muito bem. E o próprio Lacan, o próprio Jung vai falar desse tempo lógico do sujeito. Pode acontecer dele ter tido um insight, falar, não vou fazer essa virada funcional e não vou sair desse lugar que eu tô. Pode acontecer. Pode acontecer com esse paciente, né? Da, da parte provindo unicamente do analista, não podemos descartar a possibilidade de que ele tenha suas próprias limitações, né? Além das quais ele inconscientemente defende-se por uma estagnação da análise, sob uma forma de impasse silencioso, em caso mais extremo, pode acontecer aquilo que Hunker definiu como reação terapêutica negativa do analista. De qualquer forma, na prática clínica, é de fundamental importância que o psicanalista reconheça qual é o seu estado de contra-transferência no curso do impasse. Não, a culpa é do meu paciente. Tem coisas que eu escuto às vezes assim, a culpa é do meu paciente, dele. O responsável ali por sustentar essa transferência é o analista. O responsável ali, né, de acompanhar esse processo de análise do paciente é o analista. Ele tem que fazer a leitura desse processo. O que está acontecendo com o seu paciente. Não guiar o seu paciente, não. O analista não é guia de seu paciente, analisando muito, pelo contrário, ele está ali acompanhando esse processo, fazendo leitura desse processo, fazendo leitura dessa transferência. Por isso que eu peço a você, meu caro aspirante, que está aqui assistindo essa videoaula, esses 3 capítulos é de suma importância para vocês, tá? Entender isso, porque eu confesso a vocês, eu tenho visto pessoas que se dizem analista com um discurso muito estranho. Já tem um mês, uma pessoa mandou um curso para mim, escuta prévia, mas onde está isso em psicanálise? Agora, uma outra colega inventou um curso aí, escuta
unilateral. Falei, escuta, gente, escuta, escuta. Mas sabe aquela coisa, é uma necessidade de reinventar uma coisa que não tem que ser reinventada? Nós trabalhamos ouvindo o inconsciente. E não tem nada que reinventar em cima do inconsciente. Nada. Falsos colaboradores, né? De novo, o Zimmermann faz essa pontuação, né? Como já foi destacado, os pacientes portadores de uma forte estrutura defensiva narcisística, que aparentemente cooperam perfeitamente com o trabalho de análise, mas que no fundo boicotam e desvitalizam, foram estudados, entre outros, por Freud, Abraham, Reich, Roosevelt, Meltz e Bion, e mais recentemente por Joseph. Um aspecto importante a considerar nesses pacientes narcisistas é o fato de que eles vivenciarem como humilhatório o fato de necessitarem ser ajudados por alguém, o que determina uma acerba competição surda com o analista e a tenaz resistência a reconhecer melhoras. Vou ilustrar isso analisando que parcialmente apresenta tais características ao longo da análise, cujos principais requisitos ele cumpria com toda a seriedade possível, vinha apresentando significativos progressos, evidentemente, de sua vida em geral, era sistemático, especialmente ao subir algum degrau importante na escada do seu crescimento, ele fazia questão de mostrar-se que não adianta nada, continuo deprimido, nada para mim tem graça, faço tudo maquinalmente, ninguém vai conseguir me tirar desse buraco. Em contraste com os sucessos externos, o clima analítico configurava-se para mim como uma desconfortável sensação de estagnação e de alguma falsidade. O analisando se mostrava insensível às interpretações, tanto que aquelas que aludiam às culpas decorrentes dos desejos ligados ao antigo triunfo edípico, quanto das que apontam diferentemente para a sua inveja de seu bem-estar sucedido com ele ou para a sua sensação de imerecimento de sucesso em sua depressão subjacente. E obrigava. Em um desses momentos nos quais trabalhamos, o que ele perdeu a graça era no mais poder dar um tom de grandiosidade ilusória a tudo que ele fazia. Lembrei-lhe o juramento que fizera em uma das primeiras sessões de análise, muitos anos. A espécie de juramento estava contido em sua imagem, que ele então trouxera da sessão centrada em uma folhagem e ocupava todo o espaço de seu gabinete. Comigo ninguém pode. A seguir, após um silêncio prolongado, passou a falar do ódio que sentiu contra sua esposa pelo fato de ela haver mexido de novo em sua gaveta privada, de querer pô-la em ordem. O que lhe contraria, porque ele gosta e tem o direito de ter sua gaveta toda esculhambada. Ao mostrar-lhe a clara mensagem transferencial, o paciente sorriu com algum ar de triunfo e disse-me que durante muitos anos as gavetas que ele me deixara mexer eram as que tinham um fundo falso. Daí passamos a trabalhar nos seus sentimentos de uma aparente apatia e falta de prazer diante dos sucessos, e no sentido de que, na atualidade, eles não representam uma depressão propriamente dita, como sempre fora, mas sim um ele não quebrar o seu juramento. O cliente não queria esse gostinho de que eu pudesse com ele. Tendo em vista o seu antigo e ainda presente sobressalto de que mais cedo ou mais tarde as pessoas importantes de sua vida o decepcionavam, traíam
a sua confiança e humilhavam quando ele se apegava de uma forma dependente. O que vale acentuar a partir desta vinheta clínica é a minha convicção de que, se tais aspectos não fossem analisados, a análise correria um grande risco de ficar estagnada no silêncio de impasse. Veja, Zimmermann faz uma leitura, né, desse comportamento. O que que é o triunfo edipiano, né? O que que é o triunfo edipiano? A criança rivaliza com os pais, né? É quando a criança faz ali toda uma chantagem emocional ali, né, para ter a atenção dos pais, qual deles, né, vai fazer sua vontade. Isso é um triunfo edipiano, né? É fantasioso, né? Aquela coisa de disputar, né, a atenção do pai e tudo, da mãe, né? É chamado de triunfo edipiano, que na verdade é uma fantasia da criança, né? Agora, esses restos do Édipo nos acompanham na vida adulta, né? E ele tinha esse movimento de triunfo edipiano, né? Um gozo infantil na clínica. Ele trazia isso muito forte, né? É importante quem puder grifar essa palavra, né? Triunfo de piano, né? Isso muitas vezes acontece nos relacionamentos, quando a pessoa tenta fazer uma chantagem emocional com a namorada, com o namorado, com o noivo, com a noiva, com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, com a avó, com o avô, com o tio, com a tia. São joguetes de ordem edipiana. Há vários jogos, né? Os jogos narcísicos, os jogos histéricos, os jogos edipianos. É, por isso eu falo para vocês a importância de ter aí, tenha um escopo de conhecimento teórico um pouco mais aprofundado, detalhado e explorado para fazer essa leitura, né? A desonestidade, na página 327, este fator, por parte do analisando, representa um tipo de resistência que, se não for logo tratada a fundo, vai impedir um acesso à elaboração das verdades, certamente levará ao impasse analítico. Joa Revier, 1936, já fazia a seguinte afirmativa que continua plenamente vigente: tanto a transferência absolutamente positiva como a transferência absolutamente negativa são de tolerância difícil. Mas quanto à falsa transferência, na qual os sentimentos do paciente não são sinceramente sinceros, essa tolerância se torna todavia mais penosa. Representa um ataque tão violento ao nosso narcisismo, envenena e paralisa de tal forma a compreensão da mente inconsciente do paciente que desperta no analista intensas angústias depressivas. Então, é preciso, por isso que eu falo a importância de estudar detalhadamente técnica psicanalítica, né? O que mantém uma análise, o que faz o paciente falar na análise, e nós vamos ver isso na próxima aula, é a transferência, mas tem a pré-transferência daquela ligação, de uma mensagem no WhatsApp, né? De uma pessoa pedir o seu cartão, né? Eu sempre procuro, né? Tá com algum cartão na carteira, né? Porque às vezes pode acontecer um advento de alguém esbarrar comigo ou no mercado, ou sei lá, numa cafeteria ou num shopping, e pedir. E eu ali, às vezes, eu tenho lá e dou para a pessoa, né? Eu já sei que ele tem uma pré-transferência, mas é preciso tudo. Fazer essa leitura de o que é realmente uma transferência positiva, uma transferência negativa e uma não transferência. O sujeito está ali fingindo, né? é, Atuando dentro de uma desonestidade para com a figura do analista. Há diversos graus de desonestidade, desde as formas sutis de impostura até as francamente psicopáticas. A gravidade nesses casos mais extremos consiste ao caráter consciente e deliberado dessa forma de resistência na qual a franqueza está a, a serviço da má-fé. E o drible, o engodo e a burla idealizados, a desonestidade constitui uma forma básica de viver
de ser entendida como uma organização defensiva muito regressiva e rigidamente egocintônica, pela qual tais pacientes conseguem evitar as insuportáveis decepções, desilusões e culpabilidade através do recurso de tirar da vida e, portanto, da análise o seu caráter, né? Sob o título Desonestidade na transferência, tece interessantes considerações acerca de pacientes em estado de regressão maligna e que são mentirosos, crônicos, o que os diferencia dos que são ocasionalmente mentem para se protegerem da vergonha ou da culpa. Aqueles, aqueles mentem para evitar a interferência do analista em sua conduta patológica e costumam confessar suas mentiras, mas com propósito de se sentirem honestos e assim deixar toda responsabilidade com o analista. Fora desses extremos, é importante consignar os pacientes não psicopatas e muitas vezes bem adaptados socialmente e que desenvolveram a sua personalidade nas bases de um falso self. Né? Aí ele cita aqui o Winnicott, quem puder ler ou adquirir a obra completa desse teórico maravilhoso, né? O qual, se não for suficiente bem analisado, pode redundar em uma estagnação no crescimento analítico. Volto a falar, a análise é do paciente, né? Não é de um gozo desse analista, né? É, o que alegra um analista na análise? Como a análise acontece? O que é essa análise acontece, né? A transferência, é o sujeito fazendo seus atravessamentos, né? Esse se alegrar do analista é aquela coisa do humano para com outro humano, porém com um olhar clínico, um olhar clínico, né? Agora, um analista que está com as suas questões narcísicas muito mal resolvidas, suas questões edipianas não tratadas, né? E que se deixa levar pelo engodo, né? Volta a falar, eu não vejo nenhum problema de paciente analisando ou aluno meu ter assim uma certa dose de carinho em excesso comigo. Não, isso não me preocupa, não, não me preocupa. O sujeito precisa viver e fazer esse atravessamento de sentimento para com a minha pessoa. A questão é como eu lido com isso. A questão é como eu lido com isso. Todos nós gostamos de ser elogiados, amados, admirados, mas a questão é se isso eu tomo como necessidade ou como resultado do meu trabalho. É muito chato quando a gente pega colegas que têm isso como necessidade. Eu vi, na época que eu era estudante de teologia, professores que dependia disso para se sentir um bom professor de teologia. E hoje eu vejo as armadilhas dessa necessidade e sei que por trás dessa necessidade tem uma questão de pena mal resolvida, uma questão de narcisismo primário também mal trabalhada. Então, é muito importante que esse analista quando a gente fala em psicanálise está resolvendo com as suas questões, não é que a psicanálise vai resolver, não, a proposta da psicanálise não vai resolver, a proposta da psicanálise não é mudar, a proposta da psicanálise é que o sujeito venha se escutar. E dali trabalhar em cima dessas questões que ele faz chorar, ou que ele faz sofrer, ou que ele para ele na vida. E à medida que ele se escuta, ele vai ter uma escuta bem mais apurada do seu paciente, que chega no set analítico, né? Os eixos excessivos, né? Na atualidade, os psicanalistas estão bem mais atentos e em melhores condições de entender que as atuações do analisando possam estar representando uma importantíssima forma de ele estar utilizando uma forma de comunicação primitiva, daquelas ansiedades que eles não conseguem lembrar, verbalizar ou pensar. Não obstante isso, o tipo de e grau de ictus pode ser de tal monta que provoquem impasses e culminem com interrupções da análise. A atuação de características mais graves está virtualmente sempre ligada às insuportáveis angústias, né, de separação, com consequente cortejo de medo, de sentimentos de
da análise para castigar o analista que o abandonou, outras vezes é excessivo do analisando pode estar decorrendo do seu desespero por não estar se sentindo entendido em sua análise. Também não pode ser descartada a possibilidade de que a atuação do paciente possa estar representando o cumprimento vicariante de um desejo consciente do próprio analista, divórcio, aventuras, liberação sexual, negócio, a qual esse se proíbe a agir, delegando tais desejos para seu paciente atuar por ele. Ou seja, muitas vezes o analista tem fantasias com o seu paciente ou com a sua paciente, e nessa, como volta a falar, dentro de uma transferência, há também uma comunicação ali dentro dessa transferência que é uma transmissão psíquica. Nesse exato momento que você está assistindo essa aula, está acontecendo uma transferência com a minha pessoa, como também está acontecendo uma transmissão psíquica do meu inconsciente para o seu inconsciente. A questão é, volto a falar e vou tocar nessa tecla, é um analista que não está entendendo que aquele paciente ou analisando que está ali no set está trazendo questões de ordem de piano e se acha, né, que ele tem domínio sobre esse ser humano, ele não entendeu a clínica, ele não entendeu a sua formação, ele não entendeu o seu ofício. Ali é um ser humano frágil, ali é um ser humano trazendo suas questões não escutadas, não interpretadas por ninguém. E ele acredita na sua transferência que essa figura do analista vá ajudá-lo a interpretar esse texto. Volto a falar, por que que eu escolhi o nome da escola, formação no psicanálise? Eu fui capturado quando eu fui fazer pós em psicanálise Freud e Lacan, Fundamentos de Psicanálise pela Instituto ESP. Eu fui capturado por essa fala, né? Sobre essa questão de como o Lacan tinha um rigor muito grande com a formação do analista. Freud também tinha, né, uma preocupação muito grande com a psicanálise e com a formação desse psicanalista. Então, eu digo para vocês que isso, para mim, é muito sério, né? Ah, seu paciente, se você não consegue lidar com a sua conta transferência, que você leve isso para de preferência para sua análise, não para sua supervisão, para sua análise. E lá, atrás disso, né? É muito preocupante quando um analista fica nessa dependência, né, de elogios do seu paciente, do seu analisando, esperando o presente. É, isso, para mim, é muito sério. A análise é dele. A análise não é minha. Eu estou ali como um sujeito de invocação do paciente, né? E o meu papel ali não é eu dizer o que é importante para ele, não. O meu papel é de uma escuta analítica. Isso é o meu papel. O analisando o prefixo, o anti-analisando o prefixo anti, aqui não significa contra, mas sim tem um significado equivalente ao de antimatéria. Isto é, revela-se pela ausência, pelo contrário. Com essa denominação, descreve aqueles pacientes que têm características peculiares, dão a impressão inicial de serem casos bons, aceitam bem o protocolo analítico e não abandonam o analista, porém, o passar do tempo dessa análise, é, no geral, linear e fria, revela que não se produziu mudança significativa. Tais pacientes colaboram, falam de coisas e pessoas, mas não estabelecem as relações e ligações entre as mesmas, pois lhe falta o senso de curiosidade e indignação. Parece que não fazem regressões maciças, mas sim que perderam o contato consigo mesmo. Apesar de tudo, eles mantêm uma estabilidade em suas relações objetais, recusam qualquer ideia de separação de seus objetos de rancor, apegam-se à análise com um náufrago à boia, sem esperança de alcançar terra firme. Então, a gente está vendo aqui
nesses eixos, né? Pacientes regressivos, né? Pacientes que têm uma dificuldade de elaborar, né? Eu tenho um caso clínico de uma pessoa, ela é da saúde mental, ela é psicóloga, é também, ela se diz analista, né? Mas ela está comigo já tem uns 3 anos, ela não elabora. E por mais que às vezes ela venha ter um insight, ela para ali ela não vai, né? Mas uma pessoa com uma cultura muito vasta, pesquisadora, hein? Uma jovem, uma pessoa inteligente, né? Mas como se trata de questões mais profundas, né? Relacionadas às questões arcaicas dela, ela não vai, não mergulha, né? E fica, né? Nessa coisa mecânica na análise, né? Ela tá ali, mas enfim. Na cabeça dela, ela acredita que está me agradando, mas não peça ninguém para me agradar. A análise é deles. Ela acredita que está colaborando, ela acredita que está avançando. Vem a análise, ela não entra em análise. Ela vem, ela não entra em análise. Então, tinha um hábito de querer testar a figura do analista. Tentou algumas vezes com a minha pessoa, mas eu não entrei, não fiz laço com ela nisso. O laço que eu fiz com ela foi de análise. Psicose de transferência, essa é uma denominação de Roosevelt, 1978, com a qual ele descreve uma importantíssima e nada infrequente ocorrência na situação psicanalítica, que consiste no fato de que, eventualmente, analisando os não psicóticos, ingressam em um estado transferencial do tamanho negativismo e distorção dos fatos reais em relação ao analista. Dá a impressão de sua situação realmente psicótica. No entanto, é grande a característica dessa psicose transferencial, consiste no fato de que ela fica restrita unicamente à situação da hora analítica finda ou com o qual analisando retorna em sua vida de forma completamente normal, essa psicose de transferência pode durar dias, semanas ou meses, porém ela se perdura por um período demasiadamente longo, ininterrupto, sem dar mostra de revisibilidade, constitui-se como um série de passes irreversíveis. As possíveis causas determinantes do surgimento desse tipo de transferência temível será melhor discutida no estudo, onde vamos falar sobre essa questão, né, da, 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 da transferência, né? O que é essa transferência de psicose? Não quer dizer que esse paciente ou analisando é um psicótico, tá, gente? Não quer dizer isso, não. Por favor, não vamos é, rotular aqui, né? Não, meu paciente é um psicótico. Por favor, não façam isso, gente. Estou pedindo a vocês sério. A reação terapêutica negativa com situação. A primeira vez que aparece a expressão reação terapêutica negativa é o capítulo 5, as servidões do ego. No trabalho de Freud, o ego e o id, 1923, no qual ele afirma textualmente há pessoas que se conduzem muito singularmente no tratamento psicanalítico. Quando lhes damos esperanças e mostramos é, satisfeitos com a marcha do tratamento, mostram-se descontente e pioram acentuadamente. Descobrimos com efeito que tais pessoas reagem no sentido inverso aos progressos de cura. Cada uma das soluções parciais que haveria de trazer consigo um alívio ou desaparecimento temporário dos sintomas provocam um contrário, uma intensidade momentânea de doença. E duramente um tratamento piora em lugar de melhorar. Mostram-se, pois, a chamada reação terapêutica negativa é indubitável que, nesses doentes, há algo que se opõe à cura, a qual é considerada por eles como um perigo e que predomina a necessidade de doença e não a vontade de cura. Então, o Freud viu isso, né?
Freud vai falar isso na psicologia das massas, né? Que as massas não necessitam da sabedoria, né? Elas necessitam de ilusões, né? De fantasias, né? E, mas se pertencer a um processo muito doloroso, né? Até mesmo um psicanalista que deseja, né? Uma vez o meu analista me perguntou: esse ponto de tesão você tem na clínica? Aquilo mexeu muito comigo na análise, muito, né? Mas trouxe uma revolução muito gostosa no meu ser, né? Ou seja, quanto é que você deseja, quanto que você tem de tesão, né? Então, há pessoas que atuam na clínica de forma mecânica, inventam umas coisas que não é psicanálise, e há aqueles que atuam realmente pelo autodesejo, né? Fazendo leitura das transferências, desses recalques, desses totens dentro das famílias, né? E também uma leitura dessas criptas silenciosas. Tem que haver desejo, tem que ter tesão. Possíveis causas da reação terapêutica negativa. Freud, no trabalho de 1923, antes mencionado, Freud já dá destaque do surgimento da reação terapêutica negativa ao masoquismo moral e aos sentimentos de culpa, acompanhados de uma necessidade de castigo, decorrente de um implacável superego, a qual, por sua vez, resulta dos desejos do triunfo edípico, né? O que é o triunfo edípico? Volto a falar para vocês, né? Para que que eu vou abrir mão da minha mãe e do meu pai? E tem uma questão ali, né, nas entrelinhas também, de uma captura narcísica. Meu Deus, então é melhor continuar nesse lugar aqui, né? Gozando dessa dependência dessas questões edípicas com os meus pais e que agora eu transfiro para minha esposa, para o meu marido, ou para os meus filhos, ou para os meus avós, e por aí vai, né? E muitas vezes quer colocar o análise nesse lugar, né? Infelizmente, tem alguns psicólogos que entram nesse lugar e fica gozando também ali, entra num colo inconsciente perigosíssimo ali, né? Depois de implacável superego, né? Tal representando na mente do paciente qualquer sucesso, ele obtém, inclusive, o êxito analítico em trabalhos posteriores, ele incluiu a influência da pulsão de morte e a compulsão à repetição. Sim, a compulsão à repetição é o que Lacan vai falar, né? Dessa captura narcísica. Para que que eu vou sair daqui? Há uma captura narcísica ali. Há um gozo ali nessa captura narcísica. Para que que eu vou sair dali, né? Uma analista kleiniana estabeleceu a relação entre eh, reação terapêutica negativa em um sistema fortemente organizado de defesas maníacas do analisando contra a subjacente estado depressivo profundo que levaria à loucura, ao suicídio. O paciente está tão identificado, solitário e assolado por suas vítimas que enquanto não se processar uma reparação verdadeira, ele se proíbe de investir exitosamente na sua própria pessoa, desfazendo tudo que lhe pareça que esse êxito esteja acontecendo, né? Então, se uma pessoa tem uma história, né, de um narcisismo primário muito humilhante, muito sofrido, é claro que ele vai entrar em muitas altas atuações de sabotagem com a pessoa dele, né? Eu volto a falar para vocês essa aula, tanto de resistência, contra-resistência e impasse e transferência, é importantíssimo para vocês que desejam atuar. Eu tenho visto colega falando besteira, inventando cursos, né? Escuta prévia, o seu paciente precisa de uma escuta rápida. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que angústia é essa, né? Como quebrar a resistência do seu paciente. Gente, pelo amor de Deus, a resistência material clínica está falando ali de um sofrimento, de uma verdade que está sendo insuportável para esse sujeito. Então, é preciso aí ter, né? E também Zino vai falar dessa gangue narcísica, né? Que Roosevelt vai falar aí dessa organização, né? O sujeito no contraego dele próprio, desse gozo, né? Como o próprio é, o Freud vai falar aqui, desse masoquismo moral que é perigoso e que Lacan explora esse masoquismo moral com muita maestria na obra dele, né?
o conflito de ideal de ego, né? O sujeito tá ali numa conflitiva, o ideal de ego que ele queria, né? Então, tudo isso é muito importante vocês virem nessa aula, não tenham pressa, psicanálise é isso, não é pressa, e trabalhar, ler e reler, pergunta no grupo, André, o que que é isso aqui? Porque você pretende, você que está estudando na nossa escola, eu acredito penso eu, que você deseja que a análise aconteça, mas que ela aconteça de maneira séria, com os pés no chão, de maneira salutar, né? E que haja ali toda uma percepção, e essa percepção clínica do que está acontecendo aí nos fenômenos psíquicos com o seu paciente. Tá bom? Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Qualquer dúvida sobre essa aula, não deixe de perguntar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima videoaula, gente linda. Tá bom?